vivam intensamente, não corram mais o quanto eu corri, é melhor correr menos e chegar no mesmo estágio, com inteligência, com apoio, com alegria. Agradeço aqui a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, da minha história na siderurgia. Bem, meu nome é Ricardo Marra, conhecido no mercado da siderúrgica como Ricardinho, e vim de uma família simples, pobre, do interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, onde nós vivíamos com nossos 18 irmãos, de uma pequena chácara rural, onde implantávamos frutas, verduras, e cabia eu aí vendê-las na cidade, no centro da cidade. E trabalhava durante o dia e à noite eu ia estudar. Como eu tive a oportunidade de me formar em contabilidade, me formei em administração de empresa e, enfim, tive mais assim expressão na família do que meus outros irmãos. Mas na cidade que eu vivia, era uma cidade pequena que não dava muitas oportunidades e eu tinha uma certa ambição e um dia parti para São Paulo. Chegando em São Paulo, inicialmente fui trabalhar numa empresa de siderúrgica, que se chamava Coferraço, mas trabalhei muito pouco tempo, porque depois fui para uma empresa chamada Indupal, na qual eu iniciei, que eu mais gostava, que eu tinha paixão, não era engenheiro, mas tinha paixão por aço, por laminação. E aí nós começamos a fazer produtos, né, de alta qualidade para indústrias automobilística, Borg-Warner, Vapsa, Forin, Eugin, Singer, era todo material específico. Na época as usinas não laminavam esse tipo de material. Nós partíamos da bobina e relaminávamos. Isso me deixou muito feliz, um mercado que eu adorava. E, enfim, em 74, eu fui promovido para cuidar de uma filial em Belo Horizonte. Tínhamos uma filial no Rio, tínhamos uma filial em Ribeirão Preto, e essa firma Indupal me transferiu para Belo Horizonte, no qual cheguei aqui, montei, vi que tinha apenas um galpão muito acanhado, não tinha pontes rolante, e tinha mercado, porque Belo Horizonte já era a terceira cidade do Brasil. Aí eu iniciei um projeto no qual fui construir galpões, ponte rolante, adquirir máquinas, para que o aço não tivesse mais vindo de São Paulo, e sim produzido aqui em Minas, até porque nós tínhamos aqui do lado uma siderúrgica importante. Assim iniciamos um projeto e instalamos uma empresa lá em Contagem, do 5, chamado Centro Industrial de Contagem, e começamos a ter um sucesso até inesperado. Mas o mercado de ferro e aço tem um problema sério, ele é um produto muito caro, os equipamentos são muito caros, e aí nós percebemos, apesar de eu ter apenas 25% da empresa fundada aqui com os outros sócios, nós começamos a ter um pouco de dificuldade de manter aquele número de aquisição de aço e máquinas. Um dia eu resolvi, finalmente, eu falei, olha, eu vou deixar a empresa, vou sair, porque eu até usei uma palavra assim na época, eu prefiro ser lambari, não rabo de baleia. E eu fundei uma empresa bem menor, também do ramo, e iniciei a minha carreira solo. Seguindo a nossa empresa, a Somig, a empresa no qual eu era o único dono, é porque eu também sempre fui muito rebelde também, né? Eu não gostava muito de palpites, opiniões, e eu tinha minha cabeça formada numa direção e lá ia eu. Então eu tinha dificuldade de conviver com, principalmente sócios ausentes, né? Isso é muito ruim.
E assim nós começamos a trabalhar, começamos a ficar com um tamanho bem razoável, e aí eu comprei um terreno e transferi a Somig para um terreno maior, já de grande porte, no qual eu dei o nome de Manchester. Por que Manchester? Porque um dia eu estava lendo uma revista e eu vi os tempos que a Inglaterra fez a sua transformação industrial e ela foi montar as grandes empresas na Manchester, na Inglaterra. Gostei do nome, pus o nome de Manchester. Juntamente com os amigos que já tinham se aposentado na Uzi Minas, principalmente o meu amigo Daniel Reis, o Tony Boy. Tony Boy porque ele era metaleiro, gostava de um rock, então tinha o apelido de Tony Boy. E saímos por aí, um dia ele chegou e falou, vamos buscar aço no mundo, que aqui está muito caro, as empresas ainda eram empresas estatais, era mais complicado você adquirir aço em empresas estatais, só tinha uma famosa cota, né? E quando o mercado estava bom, essa cota era legal, mas quando o mercado ficava ruim, às vezes você tinha obrigado a assumir uma cota no qual você não tinha muita condição de escoar esse produto. Mas vamos nós para o mundo afora e adquirimos alguns materiais que não eram tão bem conforme, mas eram materiais que se você trabalhasse, você transformava o produto final idêntico àquele produto de um material conforme de usina. Eu até na época usei uma frase, né? Falei, nós temos que saber fazer a vitamina de uma fruta meia estragadinha, nós temos que saber fazer um omelete de ovos trincado, também podemos fazer uma boa linguiça de carne de segunda, e fomos nós fazendo produtos com imaginação para que transformasse o produto idêntico ao normal, mas com preços de importação, que o Daniel trouxe, material do México, dos Estados Unidos, e assim nós tínhamos uma rentabilidade um pouco diferenciada dos outros. Com espaço bem maior, uma logística quase que perfeita, saí eu para o mundo afora, Alemanha, Itália, buscando equipamentos bem mais modernos, bem mais produtivos do que eu os tinha. E o que acontece é que nós tínhamos uma reunião mensal, que nós reuníamos com todos os representantes, todos os setores, para que nós desenvolvêssemos mais um produto. Todo mês tinha que desenvolver mais um produto, dentro daquele produto siderúrgico destinado de bobinas. Então, nós chegamos à marca de ter em nosso catálogo 632 produtos diferentes transformados de aço. Com isso, nós apelidamos na época que nós éramos o shopping do aço, porque lá se tinha de tudo. E eu também adotei uma postura que não sei se os economistas hoje acham que não é loucura, mas eu não fabricava sobre encomenda, eu fabricava sobre estatística e chamava de prateleira. Então, se um cliente vinha de fora, de longe, ou mesmo da cidade, queria um produto no dia, tinha no dia. Nós tínhamos uma frase que se desse o pedido até às 16 horas, no dia seguinte o material estava lá, porque nós trabalhávamos à noite justamente por essa qualidade, essa diferença com o cliente. Mas, enfim, nós acreditamos que nós crescemos e tivemos algumas dificuldades, no qual eu tive que montar uma empresa lá em Goiás, na cidade de Itumbiara, porque eu estava recebendo muita pressão dos meus representantes que lá trabalhavam para nós, que estavam vindo aços do Nordeste com um preço muito abaixo do custo do nosso produto. Eram empresas que ganhavam no incentivo fiscal. Por ele ter um incentivo, por serem do Nordeste, por serem do Norte, começou a deixar-nos preocupados, porque eles não importavam de pegar esse benefício para si próprio. Eles transferiam para o preço e nós ficamos realmente um tempo muito sofrido na região, no qual eu fundei a Açofergo, que existe lá até hoje, uma empresa maravilhosa. Meu filho Carlos que toma conta e eu já não estou mais
no dia a dia de lá, apenas como conselheiro, e lá está uma outra empresa maravilhosa, também do ferro e aço, mesmo setor, os mesmos produtos que nós tínhamos na Manchester. Tal empresa foi fundada em 2006, justamente para que nós não perdíamos a nossa influência lá na região centro-oeste. Mas passado anos, 2 anos, através de um grande amigo meu, um diretor, um presidente de usina, nos informou que as usinas no Brasil iam verticalizar os negócios, que também elas teriam, todas tinham um canal também de fabricação dos nossos produtos, tubos, perfis, lataria de automóveis, enfim, toda a gama que nós produzíamos, que eles também iam produzir. Mas me mostraram, né, no caso ArcelorMittal, interesse muito grande de adquirir a nossa empresa em virtude dessa qualidade que tinha, essa capacidade que tinha, essa gama de produtos que tinha, e pressionou de uma certa forma para que nós sentássemos para desenvolver a venda da Manchester para o grupo ArcelorMittal. E também foi me dito que haveria também através da Uzi Minas, através da CSN, da Gerdau também, que tinha entrado no mercado há pouco tempo, que seriam também verticalizados e venderiam produtos da mesma linha nossa. Bom, a empresa está lá para crescer, também se for adquirida, não é problema. Provavelmente foi uma época que eu acho que dei um pouco de sorte, porque vendi exatamente numa época em que o mercado estava bem acirrado, o mercado estava muito bom, e vendi, e depois em 2009, através do problema que houve lá com o Banco do Americano, o mercado realmente deu uma caída. Mas enfim, vendi a empresa, né? E fui para um ramo totalmente louco, que é o ramo de construções de galpões industriais, galpão logístico, e para aluguel ou para venda. Tive sucesso, consegui 5 multinacionais que vieram para o nosso condomínio, no qual estão lá até hoje. Por eu ter uma ociosidade nesse período, eu tinha uma fazenda em Florestal, uma cidade bem próxima aqui de Belo Horizonte. Lá vou eu para a fazenda descansar um pouco, mas como eu sou inquieto, não consigo ficar parado, eu tenho que fazer isso aqui, transformar em alguma coisa. Lá vou eu, fiz lá 10 galpões de frango, de engorda de frango. Cada galpão tem 25 mil pintos, e gerando 600 toneladas por mês de carne de frango, que hoje para o mercado interno e também para exportação. Então fiz uma fazenda que ficou viável. Aí comecei nas origens dos meus pais italianos, fiz parreiral de uvas, muito bonito, né? Diz que Minas não dá uva, dá sim. É só você saber preparar a terra. Então tenho lá um parreiral de uva, tenho lá uma criação de Nelore, fiz lá na fazenda, através até de uma orientação de um amigo meu, Daniel, e eu fiz uma fotovoltaica, como tem muita terra, a produção de energia fotovoltaica, no qual todas as empresas do nosso grupo, chama RCC, se beneficiam dessa energia, vamos dizer assim, não é de graça, mas bem mais barato que a normal. Baseado nessa minha ida para a roça, da onde eu saí, voltando às origens, eu percebi que nós tínhamos que transformar um pouquinho esse nosso planeta tão sofrido, com tantos problemas de natureza, de meio ambiente. Foi que onde eu comecei a pensar seriamente de que nós deveríamos de começar a ter uma ideia de produzir, de construir muito mais em aço do que cimento, do que madeira,
porque eu vejo uma coisa maravilhosa de que o aço chegará um dia que nós não precisamos mais de minério, de carvão. O próprio mundo gerador de sucata, ele poderá trabalhar com fornos elétricos baseados em energia limpa, que virá a produzir o aço através de sucata, das suas próprios resíduos que sobram. Com isso, nós não teremos tanto problema como já na Europa hoje. Nunca se fala mais em construir uma siderúrgica de aciaria, de coqueria, e sim usinas recicláveis. Tanto que eu fiz uns telhados lá na fazenda totalmente em aço, não derrubei uma árvore, não comprei uma árvore para fazer um engradamento de telhado. Fiz tubular e usei a tinta da madeira que eu escolhi. É umas coisas brilhantes que tem aqui na minha casa, na minha fazenda. Eu também uso lá, tem um pequeno aras que eu não uso madeira para os cavalos. Eu uso todo em tubos retangular em aço. Além de durar 200 anos, você tem mais resistência e você não está cortando um pé de árvore, de angelim, de madeiras nobres para fazer essas coisas. Temos que partir agora. É uma época muito oportuna para que nós preservamos esse planeta. Água. Eu não tinha uma gota d'água na fazenda. Hoje eu tenho 13 lagoas que eu produzo tilápia, porque eu florestei as cabeceiras das 3 minas, fiz os tanques, sempre em linha de caída de água por gravidade. Está lá, para quem quiser ver e provar. Então nós temos que partir para uma energia verde, uma energia renovável, para que nós tenhamos um planeta bem mais agradável, mais feliz e menos tantas tragédias que têm acontecido ultimamente. Tivemos, dentro desse contexto de preservação, o susto em 2019, 2020, da tragédia da Covid, que assustou o planeta. Então, eu vejo que talvez nós precisamos levar algum puxão de orelha, levarmos algum susto com coisas que a gente desconhecia, onde aprendemos a trabalhar de casa, em home office, aprendemos que nós temos que ter mais cuidados, porque, infelizmente, podemos ter coisas parecidas, aprendemos a nos preparar com vacinas, com proteção, enfim, com cuidados de não ter muitas aglomerações, porque isso foi um alerta para nós. Gostei demais das atitudes que houveram no mundo todo, para que a gente aprendesse que nós não somos super-homens. Nós temos ainda algo no planeta rodando por aí que pode nos afetar. Então temos que cada dia mais ficar preocupados com a possibilidade de vir uma nova gripe que poderá nos trazer bastante consequência. Então temos que ficar preparados. Vendo essa realidade que passamos pela gripe Covid-19, além de aprendermos alguma coisa com cuidados, e aí está vindo agora essa nova tecnologia da inteligência artificial, que eu acho que também é uma raiz do que passamos pela Covid. Mas o que eu acho é o seguinte: nós já se assustávamos, nós que somos de uma época mais anterior, nos assustamos quando eu vi alguém com o celular dentro de um metrô de Nova York. Eu não acreditava que uma pessoa individual podia estar usando um telefone individual. Enquanto no Brasil aqui a gente tinha um grande problema de ter um telefone familiar. Então já foi uma loucura quando eu vi aquilo. Depois vieram, outras coisas, que nós tirávamos pedido à mão, veio o pedido do fax,
Mas ele começou a ver uma evolução que nos assustava muito, né? Via as pessoas trabalhando no computador, parece chamar ele de preguiçoso, porque o que ele estava fazendo? Nós estávamos acostumados a pegar o telefone, ligar, discutir preço, discutir matérias, discutir coisas novas, oferecendo material, tentando desenvolver produto, tudo numa mesa de reunião. Então eu percebi que a coisa começou a mudar. E com tudo isso nós aprendemos, nós percebemos que melhorou demais. Então, o que eu acredito? Que essa nova, uma loucura agora cerebral, isso pode nos assustar no momento, mas um dia isso virá benéfico. Tomara que seja benéfico para o ser humano, para desenvolver problemas de saúde da população, né, para resolver problemas de moradia para o povo, que é uma pena ver pessoas morando em favela. Eu acho que nós vamos ter água potável, que vai melhorar muito a saúde dos nossos povos, né? Porque através dessas tecnologias todas nós venhamos ter água potável. É possível que nós tenhamos uma infraestrutura também melhora nessa costa que nós temos maravilhosa desse país nosso, para que temos acesso aos portos com mais tecnologia, com transporte mais moderno. Enfim, aquilo que eu busquei atrás, de sempre buscar uma máquina para produzir aço, que produzia com mais qualidade, que produzia com mais velocidade, produzia produtos diferentes. Eu acho que esse mundo que nós vamos ver agora vai nos trazer aí à tona essa revolução, essa 10ª revolução que nós estamos vivendo para melhorar a vida do ser humano, enfim, melhorar a vida, principalmente da área da medicina, que nós precisamos muito de que isso faça com que nós vivamos mais tempos e com mais saúde, com mais qualidade de vida. E apesar dos meus 75 anos, por uma questão de formação daquele filho de italiano, eu não consigo, não me vejo eu sem fazer nada. Então a minha agenda hoje não é assim tão ampla, mas eu tenho as minhas construções de galpões, tenho lá minha imobiliária de vendas de terrenos, tenho meus contatos, enfim, muita coisa, dou a minha colaboração lá para a nossa empresa de Goiás, Tumbiara. Também na fazenda é uma constante mudanças de comportamentos sanitários, principalmente, para que nós se livramos de alguma possível gripe aviária. Então eu estou sempre presente, sempre com aqueles cuidados que necessitam. E eu percebo uma coisa que um pouco preocupante, é que você não vê uma nova geração assim tão aplicada quanto a nossa, tão disponível quanto a nossa. Com a geração assim que meio que o que acontecer tá bom, uma geração que acha que parece que está tudo resolvido. Não sei se é falta de querer criar alguma coisa diferente, mas nós estamos vivendo uma época assim de uma geração que talvez nós um dia até podemos nos surpreender das ações que elas estão fazendo. Mas no momento, para quem tem a minha idade, para quem veio de uma situação bem mais difícil, eu acho assim um pouco provável que eles consigam realmente dar um segmento dinâmico, dar um segmento profissional, inovador para novos negócios que virão. Mais uma vez aqui, com 75 anos de idade, o que eu desejo é manter a minha saúde, né? Se Deus quiser, eu quero não ficar dependente de ninguém
E eu transmiti para os meus filhos, principalmente, para os meus amigos, de coração, aquilo que eu aprendi. Aprendi alguma coisa boa, também tive aprendizagem que não foram de não muito sucesso, mas quero transmitir primeiramente que essa juventude, meus amigos, vivam intensamente, não corram mais o quanto eu corri, é melhor correr menos e chegar no mesmo estágio, com inteligência, com apoio, com alegria, é o que eu desejo para todos os meus amigos, para os meus familiares, para os meus... Tomara que virá uma geração inovadora, tomara que virá uma geração com criatividades, baseado nessa calçada que já foi feita, e dar continuidade e tornar essa calçada mais longa e mais suave. Muito obrigado.